Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira hoje. Nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 4, 5 e 6. Glória a Deus, louvado seja Deus por mais uma semana que nós estamos aí, chegando aí já metade para o fim da semana já. Estamos na 9ª semana do plano de leitura, 9ª semana. São 52 semanas. E é bênção do alto. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, nós vamos ver que Moisés vai encorajar Israel a obedecer a Deus, né? Lembrando que no livro de Deuteronômio, Israel está prestes a assumir, atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Lembrando que neste livro Moisés está recapitulando, né, trazendo a memória, né, daquela geração, pois aquela geração tinha nascido em meio ao deserto. Não foi a mesma geração que saiu da terra do Egito, que viu as manifestações do poder de Deus, das pragas do Egito. Então, Moisés está trazendo à memória dos filhos aquilo que Deus fez através da vida dos pais, certo? Então, agora nós vamos ler no capítulo 4, e Moisés vai encorajar aquela geração de Israel a obedecer a Deus, né? Baseado em todos os mandamentos, estatutos e juízos que Deus entregou para Moisés. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de ler a Tua palavra e mais um dia, mais uma semana, Senhor, poder compartilhar com meus irmãos, Senhor, no YouTube. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, alcance a cada alma, Senhor, a cada vida venha ser encorajada, venha ser fortalecida, venha ser tocada, transformada pelo poder que há na Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua direção, a Tua revelação e inspiração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 4, e o verso 1 diz assim: Agora Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhes ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam, entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá, e tomem posse dela. Então, Moisés aqui deixando claro para aquela geração que para eles entrar e tomar posse. Você só vai tomar posse de uma coisa que te pertence. Amém? Então, Deus já tinha dado a terra de Canaã para Israel, e Israel precisava tomar posse dela, porque Deus iria na frente do teu povo, iria destruir os inimigos. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus que lhes dou. É simples. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos, são 2 regrinhas, que se você cumprir, se você conseguir cumprir, você está cumprindo toda a lei de Deus. Todas as leis de Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal Peor. Ali o Senhor seu Deus destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, o seu Deus, estão hoje todos vivos. Que foi a adoração daquele ídolo, né? E foi também o que determinou para que Israel, aquela geração que saiu do Egito, o que determinou
foi aquela adoração às mulheres moabitas tendo relações sexuais com os israelitas, que o profeta Balaão ensinou, instigou, né, as mulheres moabitas, porque o profeta Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí toda aquela história da jumenta que nós lemos, né, que a jumenta fala com o profeta, a jumenta vê o anjo no caminho e o profeta não veio. Então era sinal que o profeta estava cego, fora da direção de Deus. E aí, como ele não consegue liberar uma palavra de maldição, o Espírito de Deus vem e transforma aquelas palavras de maldição em palavras de bênção. É assim que Deus trabalha, dessa forma que Deus age nesse contexto. E só que ele ensinou uma estratégia para o rei Balaque e para as mulheres moabitas. Lembrando que Moabe vem daquele incesto que teve, né? Uma das filhas de Ló, tendo relação com o pai, vai gerar o filho de Moabe, né? Os moabitas. Então, uma terra amaldiçoada, um povo amaldiçoado, pois é fruto de um incesto, de uma relação sexual de uma filha com o pai. E ele ensinou, passou uma estratégia para enfraquecer Israel, para que o pecado viesse no meio do povo e a justiça de Deus, a ira de Deus se aplacasse, viesse com força ali contra o povo. E foi o que aconteceu. As mulheres moabitas se relacionaram com os filhos, com os israelitas, com os filhos de Deus, e aí houve esse pecado, né? E não somente se prostituindo, não somente tendo relações sexuais, mas as mulheres moabitas trouxe a adoração dos seus ídolos. Foi aí Baal Peor. Trouxe a adoração de Baal para o meio de Israel. E houve-se uma grande divisão, uma grande inflamação da idolatria contra o povo de Deus. E aí Deus decretou que aquela geração de 20 anos para cima não entraria, não tomaria posse da terra prometida. Lembrando que para atravessar o deserto foi necessário 11 dias. Atravessar o deserto, desde a saída do Egito até a beira do Rio Jordão, era 11 dias. Mas, por causa desse incidente em Baal Peor, por causa desse incidente aí, por causa desse desastre, né, espiritual, foi decretado 40 anos. Deus pede para o povo voltar em direção ao Mar Vermelho. Dá a meia volta em direção ao Mar Vermelho. E aí, o povo fica dando volta em círculos no deserto, que leva 11 dias para atravessar, levou 40 anos, por causa dessa rebeldia, por causa dessa rebelião. Então, esse foi um incidente de Baal Peor, né? As mulheres moabitas se relacionando com os filhos de Deus, com os israelitas, e a adoração de Baal. Vamos lá. Vejam agora, eu lhes ensino esses decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus. Está próximo de nós sempre que o invocamos. Quer dizer, o Deus de Israel está sempre perto dele. O prazer de Deus estava em estar no meio do seu povo. Nenhuma outra nação tinha um Deus que agisse dessa forma, né? Porque apenas existe um Deus, um único Deus. As nações adoravam imagens, né? As outras nações adoravam imagens, ídolos, mas Israel adorava apenas um Deus, um único Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 8.
E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu o instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então, o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos. Gravou-os em tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. E aí no versículo 15, nesse mesmo capítulo 4, Moisés vai fazer um alerta contra a idolatria, porque o que deixava Deus irado era a idolatria, era os homens adorando a criatura sendo adorada. Isso feria a santidade de Deus e deixava Deus muito irado. E Moisés, no versículo 15 em diante, vai pedir para o povo tomar muito cuidado em relação à idolatria. Tenham muito cuidado no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo. No Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro para torná-lo seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. Então Deus tira o povo de Israel do Egito para tornar como uma propriedade especial. Então, os israelitas, os judeus, é propriedade especial de Deus. Amém? Glória a Deus. Interessante que quando Deus fala, quando o povo ouve a voz de Deus, o povo não viu forma alguma. O povo só ouviu a voz de Deus passando os mandamentos para Moisés. Houve todas aquelas manifestações, nuvens negras, trovões, terremotos, mas não se viu a face de Deus, não se viu a imagem de Deus, não se viu o rosto de Deus, não se viu o corpo de Deus, não se viu nada de Deus. Apenas ouviu-se a voz. E Deus deixando bem claro: vocês ouviram a minha voz, eu não tive vocês não teve o prazer de me ver face a face. Então, não caia na tentação de criar alguma imagem, achando que vai me representar, porque não vai me representar. O que vai representar é vocês ouvir a minha voz e me obedecer os mandamentos. Então, o que representa a Deus é a obediência. E o que representa o mal, a Satanás, é a desobediência. Então, aí vem uma pergunta dentro de nós, né? Vem uma pergunta na nossa mente. Quem nós estamos representando? A Deus ou a Satanás? Porque se nós representarmos a Deus, nós estamos andando em obediência. Se nós representarmos a Satanás, estamos andando em desobediência. E houve um altos e baixos aqui em relação ao povo de Deus, em meio ao deserto. Viveu altos e baixos.
Horas obedecia e horas desobedecia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No versículo 21. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Olha só, vamos deixar claro aqui no versículo 21 que a culpa não foi do povo. Deus falou para Moisés estava colocando a culpa no povo aqui, mas o povo não foi culpado. Porque Deus fala para Moisés falar com a rocha. E aí Moisés ficou irado contra o povo, porque o povo estava reclamando, pedindo água. E aí Moisés fica irado, se revolta, fica indignado com a postura do povo. E aí ele vai ferir a rocha 2 vezes. Então quem desobedeceu a um mandato de Deus foi Moisés. Foi Moisés. O povo estava reclamando? Estava. Mas não daria o direito dele desobedecer a Deus. Então aqui nesse versículo deixa muito bem claro que ele quer culpar o povo pelo fato dele não ter a autorização de Deus para entrar na terra de Canaã. Vamos lá. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. Aqui, então, Moisés deixando bem claro que se o povo desobedecesse, se o povo caísse em idolatria, uma nação estrangeira iria invadir, ia levar o povo cativeiro, em cativo, e o povo iria habitar naquela terra de cativeiro do povo estrangeiro. Mas se buscasse a Deus de todo o coração, Deus iria vir até o povo, em direção ao povo, e iria resgatar o povo. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Moisés recebendo uma revelação de que o povo iria cair, que o povo iria adorar a ídolos e iria morar, passar a habitar ali na terra dos caldeus. Ele já deixou bem claro, no futuro distante, né? Quando estiverem sofrendo todas estas coisas. Então era algo que Moisés já estava prevendo. Deus revelou para Moisés que isso iria acontecer, que o rei Nabucodonosor lá na frente iria invadir Israel, tomar posse de Jerusalém, queimar, destruir todo o templo, queimar, botar fogo na casa de Deus, roubar todos os tesouros e levar o povo cativo para a terra de Babilônia. E ali foi determinado 70 anos de cativeiro. Foi isso que aconteceu. O versículo 32. Investiguem
toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. E procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi por isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Isso é uma demonstração do poder de Deus, que o Deus que Israel servia era um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus presente no meio do seu povo. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem a sua voz que vinha do céu. Ele permitiu isso para instruí-los e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque da mesma forma que Deus falou com Moisés, naquela experiência da sarça, a Bíblia fala que a sarça queimava, mas o fogo não tinha poder de destruí-la. O fogo não tinha poder de consumir a sarça. A mesma situação aconteceu ali no Monte Sinai, em relação ao povo. Deus estava falando e o fogo estava ardendo ali naquele monte. Ele lhe mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Deus deixando bem claro, Moisés deixando bem claro para o povo que não era por mérito do povo. A terra prometida não era por mérito do povo. Tinha nações bem preparadas, nações maiores e melhores que Israel. Mas Deus escolheu Israel, uma nação fraca, uma nação infiel, uma nação que era fácil se manipular, mas Deus escolheu. E Deus escolhe os fracos e torna-os fortes. Agora, a força vem de Deus. Israel precisava entender que a força viria de Deus, não vinha do seu braço, não vinha do seu eu. Na nossa vida não é diferente. A força para nós permanecermos fiel a Deus, para nós obedecer a palavra de Deus, para nós sermos pessoas melhores, maridos, mulheres melhores, pais melhores, homens e mulheres melhores dessa terra, precisamos da ajuda de Deus. Sem Deus nós não somos capazes disso, de ser um homem bom, verdadeiro, justo, correto, íntegro. Nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. E Moisés precisava passar isso, esse recado para o povo. O povo precisava entender, porque eles iam tomar posse de uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, abençoada por Deus. Porém, não era por mérito deles. Não era pelo mérito deles. Era pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus. Amém? É importante deixar isso bem claro. Foi importante para Moisés e é importante para nós também saber isso. Que todas as coisas boas que acontecem na nossa vida não é mérito nosso. É tudo para a glória de Deus. O que é mérito nosso é os desastres, é as coisas ruins, é as más escolhas, é as colheitas ruins, por causa das atitudes ruins. Isso pertence a nós, mas as boas pertencem a Deus. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou,
tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Quer dizer, então, que se eu me manter fiel a Deus, o meu filho será abençoado. A próxima geração sempre é abençoada pela anterior. Versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Essas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Então, 3 cidades de refúgio. Se acontecesse um homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar. Essas cidades serviriam de refúgio, de lugar para o assassino que cometeu, né, o crime, mesmo que foi por acidente, ele se isolar naquela cidade. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão, em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Hesbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do Mar Pisga. Glória a Deus. No capítulo 5, nós vamos ler sobre os 10 mandamentos, sobre a comunicação que Moisés passou para o povo sobre os 10 mandamentos. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele lhe disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Então Deus está deixando bem claro que há maldições hereditárias. Consequência dos pecados. Olha que ele fala: trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos. Quer dizer, que os filhos pagariam o preço pelos pecados dos seus pais. Mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Em contrapartida, aquele que obedece a Deus, até 1000 gerações serão abençoadas. Maldições até a 3ª e 4ª. Bênçãos até 1000 gerações. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais,
mas o sétimo dia é sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Deus ali entregando para o povo os 10 mandamentos, né? E todas as leis e estatutos foram entregues para o povo de Israel lá no Monte Sinai. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertence. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Aqueles líderes apresentam para Moisés um medo de estar face a face com Deus, estar próximo de Deus. Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor, nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: ouviu o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhes dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que o cumpram na terra que eu lhes dou para conquistar. Então Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou a que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Tem que seguir firme. Segue firme nesse caminho que o Senhor te proporcionou. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Cristo. É por Cristo que nós chegaremos ao céu, à eternidade, onde moraremos ali, onde teremos a experiência de conhecer Deus face a face, de estar com Deus toda a eternidade. E vai ser um privilégio para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Ir para o céu
Alcançar a salvação não é um mérito nosso. Ser salvo não é um mérito nosso. É se você crê em Jesus de todo o teu coração, será salvo tu e a tua casa. Se você crê. Agora, tem galardão, tem recompensas, né? Tem uma vida plena lá no céu, e não só lá no céu, aqui na terra também. Nós podemos começar a desfrutar a vida plena aqui na terra, mesmo com todos os desafios que a vida nos proporciona. É possível sim nós ter uma vida abençoada aqui na terra. Mas para isso acontecer, nós precisamos andar em obediência a Deus. No capítulo 6, Moisés, ele vai chamar o povo para um compromisso, um total compromisso com Deus, um compromisso, uma responsabilidade. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Sempre Deus estava batendo na tecla de obediência, obediência, obediência. Por quê, irmãos? O ser humano, ele nasceu inclinado para o pecado, para os prazeres da carne, inclinado à rebeldia, à desobediência. E Deus pega no pé mesmo sobre a obediência, porque é fácil, muito fácil, nós desagradar e desobedecer a Deus. É muito fácil. É mais difícil andar em obediência. Por quê? Nós temos uma alma, nós temos uma carne, e a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma guerra, uma batalha conosco diariamente. Diariamente eu enfrento batalhas comigo mesmo. A velha criatura, querendo ressurgir, né? Querendo voltar. E aí nós, quando ouvimos a palavra de Deus e alimentamos a nossa vida espiritual, temos aí uma arma, né? Uma arma aí, é uma arma, né? A nossa vida espiritual para lutarmos aí. É uma guerra muito grande. E a nossa arma é a palavra de Deus. E quando nós liberamos essa palavra de Deus sobre nós mesmos, é sinal que estamos lutando aí contra a velha criatura. E Deus nos dá vitória. A palavra de Deus é poderosa. Então você vê que a todo instante, se vocês obedecerem, então Deus estava pegando o pé sobre a obediência. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita com frequência a seus filhos. Olha só que interessante. Por que repetir com frequência aos seus filhos? Para os filhos crescer e não se esquecer. Não se esquecer. A Bíblia fala para nós educar, ensinar o nosso filho no caminho que ele deve seguir, que é o caminho de Deus, que é o caminho de Cristo, para que quando ele cresça, não se aparte dele. Então é importante que nós refrescamos a memória dos nossos filhos com a palavra de Deus sempre que pudermos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva nos bastentes das portas de sua casa e seus portões.
e em seus portões. Quer dizer, para você lembrar de obedecer a Deus. Escreve no batente da porta, escreve no espelho, escreve no guarda-roupa, escreve nas paredes, para você sempre lembrar que o Deus que você serve é poderoso. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou a dar seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Por quê, irmãos? É muito fácil. Você está ali na escravidão, da dureza, né? E aí Deus vem e te prospera. Está ali naquela escassez, aí Deus vem e te prospera. Aí não te falta mais coisa alguma. É muito fácil você se esquecer de Deus. É muito fácil você virar as costas para Deus. Você achar que não precisa mais de Deus. O ser humano é assim. Quando ele tem tudo, ele pensa que não precisa mais de Deus. E aí que está o grande engano. Não sigam nenhum dos deuses nas nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus que vive entre vocês é um Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que faria. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. O Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos. A nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a leitura de hoje. Guarde uma coisa no seu coração: sem obediência não tem bênção, não tem vida próspera, não tem vida plena, não tem. Se você obedecer a Deus, você tem as bênçãos garantidas do Senhor, através da obediência às leis, mandamentos e estatutos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Amanhã estaremos de volta, amanhã, sexta-feira, estaremos de volta para dar continuidade nesse plano de leitura. Faz um favor, ninguém cresce, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém cresce sozinho, preciso da tua ajuda. Se inscreve aí no meu canal, compartilha esse vídeo e vamos para cima, tamo junto. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Deus abençoe, um forte abraço. Fique na paz do Senhor.